Oi para todo mundo, vamos agora falar do DIU hormonal, nosso segundo método de longa duração. Para quem já viu a aula anterior de DIU de cobre, eu vou repetir muita coisa aqui, porque os dois são DIUs, e eu parto da ideia de que muita gente vai ver uma aula só, ou algumas aulas de métodos que ela está mais interessada, então algumas coisas vão ser repetidas, mas é até bom, né, que a gente fixa. Nós temos dois DIUs hormonais no Brasil, o Mirena e o Cailina, e eu vou até falar para vocês um pouquinho a diferença entre eles. Lembrar sempre que essa é uma aula informativa, não substitui uma consulta médica, eu não me responsabilizo por vocês escolherem anticoncepcional sem uma consulta. Então, igual na aula passada que eu expliquei, o que é isso? DIU, dispositivo intraútero, é somente uma abreviação de uma sigla, e aqui no DIU hormonal a gente chama de SIU, gente. Então, se vocês verem em laudo de ultrassom, em alguns posts mais técnicos, a gente chama de sistema intrauterino. Por quê? Só para diferenciar um do outro mesmo. Então, um era DIU, eles foram lá e inventaram o SIU, né? Que é, quando fala SIU, é o hormonal que a gente está falando. Não muda nada, tá? É a mesma ideia, a mesma coisa, tá ali dentro do útero. Como que ele age? Lá no DIU de cobre, o cobre mata o espermatozoide. Aqui não, aqui muda. Ah, Lucas, você já explicou que quando tem hormônio, bloqueia a ovulação, diminui o batimento ciliar. Calma, aqui também muda um pouquinho. O DIU hormonal não bloqueia a ovulação. O que ele faz? Ele engrossa o corrimento e não deixa os espermatozoides subirem por ali, que a liberação de hormônio dele é muito ali no útero, ele não cai tanto hormônio na corrente sanguínea. Até por isso ele tem bem menos efeito colateral do que a maioria dos métodos hormonais. Então ele engrossa bastante o corrimentinho, ele vai ali na camadinha de dentro do útero e afina aquela camada, por ele afinar muito essa camadinha, por isso que ele melhora tanto cólica e tanto sangramento, e além disso, por ele estar presente ali, ele acaba atrapalhando a caminhada dos espermatozoides. O espermatozoide fica meio doidão ali, porque tem um dispositivo ali no meio, né? Isso também atrapalha a engravidar, e poucas mulheres ficam sem ovular. Lembrem-se sempre disso, porque isso é muito importante. No caso do Mirena, só 20% das mulheres que não ovulam no primeiro ano, então ele bloqueia a ovulação só de 20%, as outras 80% continuam ovulando. E no caso do Cailina, ele bloqueia a ovulação de menos de 1% das mulheres. Então, só aquela paciente que é muito sensível. A maioria continua ovulando naturalmente. Então, essas são as formas que o Mirena, né, e que o Cailina funcionam. Então, o hormônio é liberado praticamente todo dentro do útero e a gente tem bem menos efeitos colaterais por conta disso, né? Então, bem menos acne, inchaço, queda de cabelo. Pode acontecer? Pode, mas é menos frequente. Quem não pode colocar? As mesmas contraindicações do DIU de cobre. Então, aquela paciente que está com infecção uterina, candidíase, vaginose, infecções vaginais não entra, infecção lá no útero, pus, febre, muita dor numa infecção que pega na relação sexual. Malformações uterinas, útero em formato de coração, útero com septo dentro, úteros que são dois úteros juntos, que a gente chama de útero de Delphi, nada disso pode pôr. DIU, câncer de colo de útero ou câncer no útero, sangramento estranho não investigado, né? Paciente que tem mioma dentro do útero, geralmente ela vai ter um sangramento estranho. Paciente que tem mioma na parede do útero ou ali por fora, né? Tipo como se fosse um galo assim na cabeça, geralmente ela não tem grandes sangramentos ligados a isso. Então, por isso que a gente pode colocar o DIU sem fazer um ultrassom antes, né? Não há necessidade obrigatória de fazer um ultrassom antes. Se quiser fazer, ótimo, não tem nenhum problema. Mas não precisa, não há essa necessidade. E aqui no DIU hormonal a gente tem uma contraindicaçãozinha a mais, que é o câncer de mama. Afinal de contas, ele é hormonal, os cânceres de mama têm receptores hormonais, então a gente não pode colocar ele aqui, e lá no DIU de cobre pode, né? Então aqui uma pequena diferença em relação a isso. Como que a gente coloca o Mirena? Então aqui é a mesma coisa, a gente pinça o colo, puxa o útero para ele ficar bem retinho, né, para diminuir a chance de perfuração. Entra com uma reguinha para medir o útero, lembrar que medida de útero é feita sim, não é com ultrassom, o ultrassom não dá medida confiável de útero, a maioria, 99,9% das mulheres tem útero que cabe, o DIU. Aí entra com o dispositivozinho, abre a primeira disparada, as asinhas dele vão abrir, acaba de empurrar, toca lá no fundo do útero, aí dá uma cólicazinha enjoada, tira e corta o fiozinho. Então, a mesma forma de inserir o DIU de cobre, só que aqui tem um dispositivo mais tecnológico, né? Então o médico tem que saber, porque muda um pouco para nós. Para paciente, dá no mesmo. E vocês vão ver que o Cailina, por ser um pouquinho menor, esse tubinho do Cailina é mais fininho. Então por isso que ele dói um pouquinho menos para colocar. A gente já fala dele logo mais. Falando em dor para colocar, a média de dor em inserções de DIU é de 4 a 6 em 10. Como assim? Acabou de colocar um DIU, pergunta para o paciente. De 0 a 10, quanto que doeu? Sendo que 0 é nada e 10 é a maior dor da vida, né? 0 a 10. A maioria fala de 4 a 6. No último ano, no meu consultório, eu anotei todas as notas que eu pergunto para toda paciente. Coloquei mais de 100 DIUs. Uma paciente falou 7. Todas as outras, 6 para baixo.
Então vocês vejam que isso é verdade, é assim que funciona. Anestesia no colo do útero pode ajudar bastante ali na hora e anti-inflamatório para o pós-operatório pode ajudar nas dores após a inserção. Na aula de DIU de cobre eu ainda fiz uma brincadeira com a internet, se você não viu, corre lá para ver. Depois que eu explico da dor, eu mostro como que a internet é ruim para isso, porque as pessoas que sentiram muita dor, aquele pequeno percentual de pessoas que podem sentir muita dor, elas correm lá na internet e vão falar que foi a maior dor da vida e tudo mais. Então a internet acaba selecionando aquele pequeno grupo, parece que na internet é um montão. Mas eu, médico, já coloquei mais de 100, estou aqui te contando minha experiência de consultório, todos os artigos científicos mostram isso, então pode confiar na gente, que a gente sabe o que está falando. Quem tem mais chance de sentir cólica? Quem tem mais chance de sentir dor ali no dia da colocação? Aquelas pacientes que nunca tiveram filho, por isso que existe o mito da mulher que nunca teve filho não poder colocar DIU, isso é mito, isso é fake news total, mas a maioria dos médicos que fala isso é porque sabe que tem uma chance maior de sentir dor, então tem um pouco de preguiça, fala, não, minha filha, vai lá. Engravida primeiro, depois você arruma esse DIU. Geralmente médicos mais antigos, né, com essa mentalidade que toda mulher tem que ser mãe. Mas assim, desencana. Qualquer mulher pode colocar o DIU tendo filho ou não. Quem está amamentando, porque a amamentação resseca mais, deixa a paciente mais atrofiadinha, né, por conta dos hormônios, atrofia vaginal, então pode ter um pouquinho mais de dor. Paciente tensa e paciente com experiências negativas anteriores. Então tudo para ela é dolorido, ela não gosta de ir no ginecologista, ela tem endometriose, sente dor demais. Então essas pacientes talvez valha a pena ir para um bloco cirúrgico, fazer uma sedação, mas na maioria das vezes vocês toleram super bem. Pode expulsar o DIU? Tem chance, né, do DIU sair assim na mão? Sim, a gente pode expulsar até 5% de chance de expulsão, então é 1 a cada 20, tem que ficar de olho. A melhor monitorização é sentir o próprio fio, então tocar o fundinho da vagina e sentir o fiozinho do DIU é o melhor jeito a gente saber se ele está no lugar certo. Se você sentiu o fio mais longo, sentiu alguma coisa estranha, uma dor ali na relação, corre, faz um ultrassom para confirmar o posicionamento dele. Marcar ultrassom de 6 em 6 meses, ultrassom a cada ano, não costuma resolver muita coisa, porque se o DIU saiu amanhã, você vai fazer ultrassom daqui a 6 meses, você está esse tempo todo descoberta, né? Então o melhor é você conseguir sentir. Ah, doutor, nunca consegui sentir. Tá, paciência. Confia nos 95% de chance de não expulsar. E aqui uma coisa importante, o coletor menstrual aumenta para 20% essa chance de expulsão, viu? Então, para quem usa coletor, toma bastante cuidado para a hora de tirar. Eu oriento para minhas pacientes evitar o coletor e preferir o disco menstrual, porque ele não faz vácuo. E aí eu corto o fio do DIU bem curtinho, talvez vai ficar ruim para ela sentir, mas pelo menos para não aumentar tanto essa chance de expulsão. Isso não é comprovado, é só uma ideia da minha cabeça, né? Assim, baseado em opiniões de especialistas pelo mundo. Mitos em relação ao DIU. Não é abortivo. Não causa infecções, esse negócio de que DIU causa infecção, isso é mentira, a não ser que você esteja com gonorreia no dia, aí na hora que a gente coloca o DIU a gente pode piorar, mas por isso que é importante examinar, ver se a paciente não está com corrimento esquisito, se não está com febre, com pus, se tiver com alguma coisa dessa, aí realmente não pode colocar, né? Não causa infertilidade, inclusive o Mirena, o Kailina, você tira em 1 mês você já está grávida, porque o retorno à fertilidade é muito rápido, não precisa de Papa Nicolau ou ultrassom antes, para colocar, e não precisa desse negócio de ultrassom de 6 em 6 meses, de ano em ano, vai depender muito de cada profissional, de cada paciente. Eu, por exemplo, como eu tenho ultrassom no consultório, eu acabo fazendo ultrassom ali 1 vez por ano quando a paciente vem me ver. Mas dá só pra gente ter certeza, que é um exame barato, prático, rápido, mas assim, não precisa ficar nessa noia não. Mas gente, ficou preocupada? Tá em dúvida? Corre lá e faz ultrassom, você vai ver se o DIU tá no lugar, sem problemas também em relação a isso, né? Vantagens do Mirena, né, do DIU hormonal. Longa duração. O Kailina dura 5 anos e o Mirena já foi aprovado para 8 anos fora do Brasil. A bula brasileira ainda mantém 5, mas se a paciente quiser, se ela morasse fora do Brasil, ela ia ficar 8 anos, né? O Mirena é o método que mais reduz a quantidade de sangramento. Então, para pacientes com anemia grave, com miomas que sangram muito, com adenomiose, que tem aqueles sangramentos horrorosos, o Mirena passa a ser uma opção muito interessante. Reduz cólicas, não aumenta risco de trombose, todos os métodos, né, de progesterona não aumentam, esse aqui então tem pouquíssimo hormônio, não faz nem sentido isso acontecer. Pode ser usado junto com o tratamento hormonal da menopausa, quando a paciente vai fazer tratamento de menopausa, precisa de 2 hormônios, o Mirena pode substituir um deles, é um método bem legal para a gente fazer isso, e tem menos efeitos colaterais do que a maioria dos métodos hormonais, porque a quantidade é muito pouquinha, está quase tudo ali dentro do útero. Então, muitas vantagens, é um método muito, muito usado, muito, muito legal, aceitabilidade assim, altíssima. 80 a 90% das mulheres que colocam Mirena e Kailina amam. E quais as desvantagens? Primeiro, deixa o sangramento bagunçado, igual todo método de progesterona. Só que dos métodos de progesterona, esse é um dos que menos deixa.
Menos de 10% das pacientes vão ter sangramento por mais de 7, 10 dias por mês. Então, de cada 10 que eu coloco, uma paciente reclama. As outras 9 estão felizes. Outra desvantagem é que não melhora a TPM, afinal de contas você continua ovulando, né? Quem ovula vai continuar tendo TPM. Pode dar espinha, pode dar queda de cabelo por conta do efeito do hormônio, né? Isso não é comum, mas pode acontecer. Pode doer para colocar, pode expulsar, e esses são os problemas, né, inerentes a DIU e inerente a métodos de progesterona, mas aqui um método muito bacana. Vamos falar as diferenças do Mirena para o Cailina? Então o Cailina é um pouquinho diferente, menorzinho, tem esse anelzinho de prata para diferenciar, a cor dos fios é diferente, mas o que importa na vida real? Primeiro, o Cailina é menor. Ele sendo menor, os estudos mostraram uma tendência a ter menos dor, porque o caninho é menor. Então a gente entra com aquele caninho menor, o paciente sente só uma dor, que é só da medida, né? A primeira dor a gente já abrevia com anestesia, que é pinçar o colo, a gente anestesia, então vocês nem sentem pinçar, aí só sente a medida do útero. Na hora que entra com o Cailina, por ele ser muito fininho, a dor é menor do que com o Mirena, então isso é um ponto positivo para o Cailina. A liberação de hormônio, o Mirena libera 20 microgramas dia e o Cailina 12, então você vê quase a metade da liberação hormonal. Se você for ver no total da caixa, o Mirena tem 52 e o Cailina 19, mas é o total que tem ali dentro. Aqui é a liberação por dia, então que é o mais importante, né? Então o Cailina libera menos, vai ter menos efeito colateral. Então a gente espera que tenha menos acne, menos inchaço, menos retenção de líquido, essas coisas, né? Nos estudos científicos não foi visto nada disso. Foi visto que eles são muito parecidos entre si, mas na vida real o paciente fala assim: doutor, eu quero um método com menos chance de dar problema. Então o Cailina tem menos chance de dar esses efeitos colaterais ligados ao hormônio, né? O Mirena dura 8 anos, fora do Brasil já, e o Cailina dura 5. O Mirena pode ser usado como tratamento para doença, para mioma, para adenomiose, para terapia da menopausa. O Cailina não pode ser usado para isso, porque ele nunca foi estudado para isso. O Cailina é um anticoncepcional, é para aquela mulher que quer um método bom para ela não engravidar. Ponto. Claro que vai diminuir cólica e diminuir fluxo, mas a gente não sabe se diminui tanto quanto o Mirena. E o Mirena pode reduzir mais o fluxo menstrual. E o Cailina dói menos para colocar e faz menos cistinhos no ovário. O Mirena faz bastante cistinho no ovário. Tem estudo aí, gente, com mais de 5 mil Mirenas mostrando que nenhuma dessas pacientes precisou operar por causa de cisto. Esses cistos geralmente não dão problema nenhum. Mas de vez em quando um cistinho pode romper, pode doer, isso pode acontecer. Então o Cailina faz menos cistos do que o Mirena, para aquela mulher que tem muitos cistos, história de problema com cistos, né, ovarianos, aí talvez o Cailina seja uma opção interessante. Lembrando que eu não estou falando de ovários policísticos, tá? Ovário policístico é pequeno cistinho. Eu estou falando de cistos de 5 centímetros, 4 centímetros que podem dar problema. Qual que é a taxa de falha aqui do Mirena e do Cailina? Uma falha a cada 500 mulheres. Aqui vocês estão vendo que nós já estamos chegando assim, num nível de segurança absurdo. E nesse caso a vida real é igual no uso perfeito. Mulheres que sentiam um fio ou que não sentiam, não teve diferença igual tinha lá no DIU de cobre. Por que isso acontece? A gente acha do fundo do coração que mesmo quando o Mirena está mais baixo, que ele ainda continua protegendo bem. É que a gente tem que tirar porque a bula não garante segurança nenhuma, os estudos são todos feitos com o DIU abaixando um pouquinho a gente troca, né, por segurança da paciente, mas assim, a longo prazo, as avaliações mostram que parece que mesmo um pouquinho mais baixo ele funciona. Mas eu não me responsabilizo por vocês deixarem DIU ou não deixem os meus pacientes, eu sempre troco, né, porque é o recomendado mesmo. Mas só para vocês entenderem a chance de falha dele ser tão baixinho. Então agora nós já estamos ali, ó, no pódio, né, top 3, o DIU hormonal está no top 3 dos gerais. Se você tira a vasectomia, porque é um método masculino, ele é o segundo mais poderoso, né? O segundo com o método mais seguro, e a laqueadura seria a terceira, nós não vamos falar dela. O que corta o efeito do DIU? Nada corta efeito do DIU, ele só precisa estar todo dentro do útero. Claro que se ele estiver na vagina ele não te protege, se ele estiver muito dentro do colo também é recomendado que a gente troque. Perfeito? Então até a próxima.